tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para o Inomináveis Podcast aí, o seu podcast preferido sobre um pouco de tudo e muito de nada, assim, basicamente isso, né? E vamos aqui, voltamos com mais um episódio aí, a gente tivemos alguns pequenos imprevistos nas semanas passadas aí, mas agora está tudo em ordem novamente, estamos com mais um episódio, vai ter o Dicas aí, futuramente vai ter o Mesa de Basker, e logicamente para acompanhar aqui esse episódio, estamos aqui com a bancada mais especialista aí de música, né? Que basicamente temos aqui no grupo, que na verdade só faltou o Fabão, porque eu não entendi ainda porque o Fabão não quis participar, porque ia ser uma puta influência aqui pro nosso episódio, mas de qualquer forma. Ele tá gravando outro podcast aí, que é o Nomináveis. É a versão. É verdade. Oposta. É a versão concorrente aí, concorrente. É a versão versão do mundo alternativo aí do Inomináveis, né? Bom, multiverso. Esse então, pessoal, estamos aqui. Como vocês podem ver, já estamos aí com o Thiagão, né? O Thiagão já deu um oi pra galera. Fala, pessoal. Temos aí também o Glauquinho. O Glauquinho também tá aí, né, Glauquito? Tá aí com a sua voz de veludo aí, né? Olá, tudo bem? Isso aí. E também estamos aqui com o Ericão. O Ericão também está aqui, né, para falar com a gente. Salve, galera. Beleza. E lógico que, como sempre, a gente está sempre trazendo convidados para ir para o episódio. Estamos aqui também com o Israel Machado, né? Boa. Beleza, gente. Valeu, obrigado. Grande. Estamos aí também com o Luiz Felipe aí, né, cara? Aí. Legal. E é isso aí, pessoal. Então, como vocês podem ver aqui, a gente vai falar de música. Vamos falar exclusivamente sobre a banda Mogwai aí, que é o pessoal aí de Glasgow, né, da Escócia, os escoceses do Mogwai, que é uma dos principais nomes aí do post-rock, do post-rock, art rock, como muitos preferem falar também, alternative rock e tal, do mundo, talvez, né, talvez um dos maiores nomes aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira deles aí, tipo, um pouco do passado, como que foi o decorrer da carreira deles aí, passar um pouco sobre a discografia e falar de discos importantes que fizeram o nome da banda aí, né, que nesse ano tá completando, um dos discos deles mais importantes tá completando 20 anos, temos outros também que tá completando 18 anos. Rock Action. Exatamente. E então, para isso aí, a gente montou essa bancada super especial aqui, para falar do Mogwai. Com certeza, se você conhece a banda, você já vai querer acompanhar aqui, pode ter certeza que você vai ouvir muita coisa legal sobre ela. E se você não conhece também, escute o episódio, provavelmente até o fim do episódio vai te dar muita vontade de querer conhecer e ouvir o que os caras fizeram aí nesse quase mais de 20 anos de carreira que eles estão, quase 30 anos de carreira já, né? E bom, e é isso, né? Lembrando, pessoal, antes da gente começar o episódio, para você seguir as nossas redes sociais, tá? Acompanha aí, começa a seguir a gente aí no Facebook, no Instagram, a gente também tá. Assina o nosso canal aqui no YouTube, se você está vendo no YouTube, se você está ouvindo aí nos agregadores de podcast, nos streamings, segue a gente também aí, né? E procurem lá Inomináveis Podcast, beleza? E bom, é isso, galera. Então vamos aí falar do Mogwai. Tá, bom, assim, o que eu posso começar falando, como eu já apresentei, o Mogwai é uma banda que ela começou ali em Glasgow, né, na Escócia, né, eles já estão ali meio que, começaram as atividades ali no começo dos anos 90, né, e montaram ali a banda, né, com a banda, na verdade são 4 membros fixos, né, que sempre estão na banda, mas sempre com músicos que vão passando integrando cada disco, né, que eles vão apresentando, que são os músicos que a gente tem aí. Atualmente temos o Stuart, Braithwaite, temos Nossa, o Dominic... se ferra aí, Luiz, pode dizer o nome dos caras, tá? Boa sorte aí, valeu. Eu vou fazer o meu melhor aqui. Só tá? o Stu, né? Stu. Braithwaite, Dominic Atkinson, Marty Bullock e Barry Byrne. Lembrando também que a banda contou, na verdade, com o John Cumming, também, que na verdade foi que mais participou tempo com a banda ali nessa formação, né? E depois até sair em 2015 que ele seguiu com o projeto solo dele aí, né? E, bom, e é isso, galera. Vamos falar então deles. E, bom, o Mogwai, na verdade, ele começou ali, né, muito influenciado pelas bandas ali, tipo, muito influenciado também pelo My Bloody Valentine, né, que tinha acabado de lançar o Loveless,
né? Também influenciado por bandas como o The Cure, tal. O que vocês acham? Assim? Vocês acham que essas bandas iniciais, assim, do início dos anos 90, foi a principal influência aí do Mogwai? Olha, o Mogwai, ele surgiu, assim, quando eu comecei a acompanhar ele, acho que no mesmo período mesmo, de 96, 97, quando eles lançaram o Teen Rapid, né? Que inclusive saiu no Brasil pela Trama também, e de lá foi meio que impacto. E o Mowgli, ele vem daquela série de bandas, né, desde 93, da linha já consolidada ou ainda se consolidando com o termo post-rock, né? Uhum. Entre elas tinha o Ariel M, tinha o Gas do Sol, o próprio Tortoise, o Flower Society, né? Tanto bandas inglesas, americanas, alemãs também, que vinham surgindo por aí, o Churucoco Hot, o Tarvata, o Tarantel também, né? Toda essa gama de bandas que fazem essa linha, né, do pós-rock, o Mogwai meio que surgiu nesse meio, né? Tanto que foi um impacto muito grande, né? Você ouvir o Mogwai do início mesmo, né? Que ele meio que influenciou um pouco na época o que eu estava fazendo, né? Pegou você pegou no começo o Mogwai, não foi, Glauco? Sim, Conta aí do bem baque aí que início. foi que você falou que sentiu aí. Não, é assim, né? Porque a gente estava vendo, né? A gente seguia todas essas bandas de shoegaze da época, desde My Blood, Ride, Slowdive. o próprio Slowdive mesmo, né? E nessa época, acho que o Slowdive que estava lançando também o Slovak também, né? Então era muito uma essência assim que de muitas dessas bandas, né, de shoegaze, colocando, incrementando elementos de música eletrônica também, né? Ô, Tinha Glauco, essa e como é que meio você teve acesso a esse som, né, na época? Porque, Cara, assim, a as coisas gente sempre era foram um pouquinho mais meio que difíceis de chegar aqui no Brasil, né? fuçando, né, cara? Na Sempre verdade, foi. a gente sempre foi fuçando. Tínhamos o Kid Vinil, que às vezes falava algumas coisas, a gente ficava correndo de Melody Maker, New Music Express, né? Todas essas revistas inglesas de música, né? A gente sempre ia no centro de São Paulo todo final de semana para ir atrás dessas revistas, porque era a única fonte Pelas revistas, que a né? gente Assim, tinha. porque Né? E a era fora também, pré-internet, né? As coisas chegavam num atraso absurdo aqui, porque né? tinha aquela coisa dos pilares, né? Do nicho, que era o rádio, era a imprensa expressa, né? E a TV, a televisão, né? Nessa época tinha a MTV, o lado B também, aquela coisa do lado B. Massari fazia muita indicação também nessa linha, né? Sim. Porque era bem na época que o Glauco mencionou do Young Team, era de 97 o Young Team, o primeiro disco do Mogwai, né? Exatamente. 97, mas eu tinha já conhecia desde 96, né? Desde 96, e a gente fuçando lá, tipo, lendo Melody Maker, Express, falei assim, aí falaram uma notinha sobre o EP, lançando o EP, o Teen Rapid. Aí a gente viu assim, né? Como a gente já estava meio que ligado nessa linha do pós-rock, né? Então a gente estava sempre buscando, e também, né, as lojas de disco que tinham na época, tipo Bizarre, a Indie, e a gente sempre tá fuçando por coisas novas assim desse estilo, né? Bandas de shoegaze, experimental, de eletrônica, né? Então tinha tudo, essa gama toda ao mesmo tempo, esse caldeirão todo. E nessa época a gente nem sabia o que era post-rock, cara. Isso aí era... Exatamente.
Esses rótulos aí vêm depois, né, cara? Essas coisas aí só depois de 2, 3 discos contanto que na época, dizer, né? contanto que na época era algo como classificado como neo-shoegaze. Assim. Mais um nome aí para adicionar na Wikipedia, né? Porque se você for na Wikipedia deles, tem bem assim, ó, tem post-rock, space rock, rock instrumental e soft rock. Então, tipo... cara, mano, por exemplo, o space rock mesmo, né? O pessoal meio que classificava como um space rock, né? Porque aquela coisa meio viajadona. Uma denominação super vaga, space rock, né? Pink Floyd é space rock, tá ligado? Sim. E o próprio Stereolab, na época, enfatizando muito essas bandas, fazendo esse revival dessas bandas, tipo o Ken, o Amodu, né? Essas bandas de krautrock alemãs da década de 70, o Neu mesmo, né? Então tinha esse caldeirão dessas bandas experimentando, né? E também de projetos eletrônicos. E tava tudo numa cena, todo mundo junto numa cena. E o Mog meio que veio nessa linha, né? Tentando fazer algo diferente, né? Que essas bandas, desde 93, estavam fazendo algo instrumental, tanto com os elementos, por exemplo, do pós-punk, do krautrock, do kraut e a influência do slint, do fugazi, né? Tudo incrementando essas coisas, né? Essas coisas do estilo, né? E era muito rico, e era bem rico nessa época, assim, e acompanhar de perto, isso foi bem interessante, né? O único problema é que naquela época eles davam muita atenção pro Britpop, né? E pro Britrock também, que era Oasis, Blur. Sim, era grande onda mesmo. Eles porque nessa época, tudo, né? Sim. Porque justamente nessa época, essas bandas inglesas, elas já estão ficando meio chatas, né? Assim, ao meu ver. Porque tinha... Sempre foram, né? Eu gostava de Blur, Peraí. Calma aí, não, deixa eu me justificar. É assim, porque assim, tava meio estagnado essa ideia do shoegaze, assim. Então, justamente por causa dessa renovação da metade dos anos 90, né? E é claro, o que estava em alta era o Oasis, o Blur, né? E as bandas querendo pegar o Supergrass, né? E essas bandas querendo pegar esse bonde filão, do Britpop, né? Contanto que você vê Lush mesmo, né? Que começou uma banda super shoegaze, etéreo, assim, maravilhoso, fez um disco totalmente Britpop, as últimas coisas, né? O Ride mesmo, né? Eles lançaram o Tarântula, apesar de ser muito criticado, porque caiu completamente na ideia do Britpop, mas é um disco muito bonito, né? Assim, depois se você ouvir com calma, é um disco excelente, né? Então tem os seus comercial, pontos. né? Ele é bem comercial, Sim, mas ele é realmente justamente. Então, justamente chegam essas bandas que estavam pegando essas influências que tá vindo da América, né? Como o Tortoise mesmo, do selo Trio Jockey, né? Aquelas bandas tipo Graça del Sol, né? Aquela outro selo também que era muito comum que a gente via. A Matador? Algumas coisas da Sub Pop também. Não. Também. Não era Matador. Era uma mas que tinha lançado. Da Sub Pop também, né? Não, é que a Sub Pop tava em outro. Mas tinha algumas âmbito, né? Mas tinha algumas. Tinha outro âmbito que tava muito naquela ideia da grunge, do grunge, né? Mas você citando essas selos, mas tinham selos, né? Bem dessa linha mesmo eletrônica com essa mistura, né? Bem exótica para a época, né? Que estavam surgindo, né? Que era o Laberford, né? Todas essas bandas assim surgiram nessa época.
Agora, para mim, Glauco, não sei se você concorda, para mim a maior influência para mim ali é o Slowdive, cara. Eu acho que o Slowdive trouxe muita coisa ali pro que viria. Para mim, eu sempre tenho uma definição que é meio polêmica, que o Slowdive, para mim, é o verdadeiro pai do post-rock, tá ligado? E a gente vai abrir ainda um podcast sobre isso, a gente conversando hoje, só sobre o Slowdive e essas polêmicas aí. Porque os caras transitam ali no shoegaze, pós-rock. Né? É porque na época, quando o Mogwai surgiu, o Slowdive lançou o segundo álbum deles. Né? Exato. Se for comparar com o anterior, né, o Just for a Day, algo assim que foi meio que contramão de tudo que estava saindo na época. Né? E para não seguir essa linha mesmo, né, o Slowdive lança o Survlag, que foi um baque enorme também, né? Vale a pena lembrar também, Glauquinho, que, tipo, como você falou, como era muito efervescente esse negócio das bandas experimentais, tava ali, né, meio que descobrindo ali, experimentando sonoridades e tudo mais. O Mogwai, na primeira formação dele, ele contava com o Brandon O'Hare, né, que é do Teenage Fan Club, né? Então... Total. Então tava tudo meio que muito, muito entrelaçado ali, tanto exatamente essa essência que tava rolando no rock alternativo ali também, muito influenciado, porque igual você falou, influenciado pelas coisas que vêm dos Estados Unidos, Sonic Youth, o Pixies também, né? Então, eu acho que meio que tudo assim, eu acho que no começo dos anos 90 ainda tava tudo ali muito experimental ainda, a galera ainda não tava sabendo para onde ir, e meio que eu acho que a partir de 95, 96, no metade dos anos 90, que a galera começou a achar o que cada um queria fazer. Sim, e seguir, né, um estilo próprio, assim, e tal, né? E aí... Como eu acho, desculpe, Luiz, acho que 97 e 99, né, entre esses dois períodos, eu acho que é uma época muito áurea da criatividade, né? Tanto para música eletrônica, tanto para essas bandas de rock que surgiram, né, independentes, né, que surgiram na época, consolidou um monte de coisa que viriam para os anos 2000, né? Os próximos anos, né? Exatamente, porque a gente pega aí, depois que o Mogwai lançou o Young Teen, ele veio com o Kami Ondai Young, né? Que já começava uma coisa mais experimental ali, de querer, por exemplo, já começaram a não focar só nas guitarras, né? Colocar outros instrumentos em violino, flauta, né? Que foi ali que começou meio que já dar essa cara, né? Do que seria, o que viria a ser a sonoridade que ficaria conhecido Mogwai, né? Só que ali, depois do Kami Ondai Young, que foi em 98 que você falou, aí a gente vem pro Rock Action, né? Que o Rock Action, que é assim, que aí ele vem com a ideia de colocar elementos eletrônicos, foi a primeira vez que eles começaram a usar synth nos discos, né? O primeiro deles é meio sujinho, né? Eu não manjo muito na banda, mas eu ouvi o primeiro e eu achei ele bem diferente do Rock Action. Assim. Bem diferente. Bem mais sujo, o que dá para entender é que a influência de noise, de art rock, de algumas coisas mais do começo dos anos 90 também, é muito influenciada nos primeiros dois discos. Não tanto no Kami Ondai Young, mas eu acho que no Mogwai Young Teen, assim, você vê muita coisa de Sonic Youth. Você vê, tem uma sujeira maior, né? Da época mesmo, né? Até a gravação, né, Israel? Até a gravação. Sim. Você vê que não é uma coisa muito bem produzida, né? Uma pós-produção um pouco mais baixa. Oi, Luiz. Até Nirvana eles colocam como influência, né? Os primeiros álbuns. Por que não? Sim. Total, faz sentido. Noise, né? É aquilo que estava permeando a década, né? Exato. Eu acho que esse talvez seja o ponto em comum em todos esses estilos assim que surgiram assim nos anos 90, né? Posso trazer uma trivia curta? Com relação ao Blur? Vocês estavam falando do Blur, né? Do British Rock, British Pop. Não sei se vocês sabem, mas um dos membros, que não é o Stuart, eu não vou lembrar qual que é, teve, naquele período do começo da banda, ele criou uma camiseta que era Blur igual a merda. Assim, Blur Shit. Eles não gostavam, com I Hate Pink Floyd. Eles não gostavam muito daquelas bandas daquele período, né? Mas até hoje eles sempre evocam essa época, dizendo que essa época era muito lixo. Eles quiseram realmente montar uma banda
para ir contra tudo isso que estava lá na rádio, né? Então, por isso que eles queriam usar noise, queriam usar experimental e colocar um pouquinho de eletrônica e tal. Não, e o shoegaze rasgando tudo, né? O shoegaze entrou rasgando ali e falou, peraí, ó, isso aqui que é... E o pior é que o shoegaze tem aquela parada que, assim, quando ele saiu, né, quando saiu os primeiros discos, assim, ele foi massacrado pela crítica, a galera odiou, assim, né? Não entendeu também, né? Tanto que veio aquelas histórias de falar, tipo, que os críticos falam lá que parecia um aspirador de pó, assim, você ouvir meia hora de aspirador de pó no seu ouvido, assim. Mas se você for ver a própria definição do termo, do shoegaze, é meio pejorativo. Não foi um negócio, foi algo assim criado para enaltecer o estilo de música, né? Porque eu acho que é uma coisa muito dos anos 90, que a gente tava falando no começo, que os anos 90 foi a época que realmente as bandas começaram a experimentar, porque até então você tinha movimentos, assim, muito sólidos, né, que acontecia. Chegou nos anos 90, virou uma maçaroca ali, que era, tipo, acho que também muito influenciado por causa do grunge, que o grunge você ouvia, você falava, pô, é punk, mas não é punk, é metal, mas não é metal, sabe? Então, e isso tocando no mainstream é muito estranho, então meio que aí a galera começou a procurar essas coisas diferentes, né? Então acho que foi uma década que o rádio começou a dar muita ênfase para esse tipo de música, né? Então foi praticamente uma década inteira em que nas rádios, basicamente tanto da Europa como dos Estados Unidos, não se tocava muito R&B, né? Então, os caras começaram a tocar muito isso. Até mesmo você via nas paradas da MTV, cara. Das 10 posições lá de sexta-feira que passava a MTV, 8 era rock, cara. Rock, ou grunge, ou noise, muito ou alguma mesmo. Offspring, sabe? Então era muito... Foi uma década rica até, né? Assim, com bastante produção. Né? Pegando um gancho com o que o Luiz falou, né? Do grunge, né? É a mesma coisa que ocorreu na Inglaterra quando o Stone Roses lançou o disco deles lá em 89, né, o primeiro. Porque era uma década que estava bombando aqueles lances da rave, né? E eles queriam fazer algo que fosse dançante, né? Não é à toa que surgiu com eles o termo indie dance, né? Indie dance? Vem por aí. Que veio por aí. A ideia de juntar um som de rock, de uma banda rock britânica com essa vibe das raves que aconteciam, né? Porque influenciou muito. Que é outro movimento fortíssimo dos anos 90, né? Sim. Então, essa ideia da miscelânea ocorre por aí, né? Como o Stone Roses lança lá o primeiro álbum, em 89, e aí mistura essas coisas de batida dance, meio que o acid house com rock, aí vem essa possibilidade da criação de bandas futuras, né? Não, total. Por exemplo, o exemplo mais clássico disso é o Primal Scream, lá, lançou o Screamadelica, né? Que é a indie dance consolidada ali. E assim, agora voltando aqui pro Mogwai, né? Que a gente falou do Come Da Young, né? Que foi ali, que foi o primeiro disco que o John Cumming entrou oficialmente para a banda, né? Ali a partir daquele instante. E depois em 2000, né? Eles lançaram o que via ser o Rock Action, que foi ali que finalmente firmou ali o que seria a sonoridade da banda, né? E uma coisa que assim que a gente tava falando, você falou, aproveitando também esse gancho aí, que você falou das bandas inglesas. O Rock Action ele tem a participação do vocalista do Snow Patrol, né? Ele faz uma das músicas, né? Faz o vocal de uma das músicas, e que é o Gary Littlebody. E temos também o Gruffy Rice, que era do Super Furry Animal, né? Que também faz uma das faixas, tal. Então, assim, então a partir disso ali você vê, tipo, como tava, assim, eles finalmente achou o que seria a sonoridade deles ali, muito influenciado por tudo que veio ali dos anos 90, aproveitando esse gancho também tipo, que estabilizou a música eletrônica, então essa parada deles já começou a colocar o eletrônico, e assim, o que mais, assim, por exemplo, Luiz, o que você acha, assim, por exemplo, do Rock Action, assim, qual que você acha que foi a principal influência dele ali para o que seria firmado como pós-rock, assim? Sabe, você pode falar? Do Rock Action? Isso. Desculpa, qual foi a pergunta mesmo? Não, que você, assim, o que você acha do Rock Action, assim, que foi
o que seria assim o que seria a influência dele para o que foi oficializado como pós-rock, assim. Qual que foi a influência dele direto para isso? Qual que foi a influência para ele no pós-rock, você disse? Isso, o que você acha dele, assim? Que viria a ser o pós-rock, né? O que foi ele para o que seria? Não, foi gigante, né, cara? Inclusive, uma das faixas mais ouvidas deles no YouTube é desse álbum, né? Uhum. É gigante, né? Eu acho que foi onde eles ganharam uma projeção muito maior do que eles tinham, né? Foi exatamente nesse álbum. E acho que é uma das melhores baladas mais conhecidas deles estão ali, né? Uhum. Eles acabaram trazendo ainda os elementos eletrônicos, né? Um pouco mais e muita ambiência também. Eu acho que é um dos meus favoritos dessa fase inicial dele, com certeza. Uhum. Esse disco levou eles pra Billboard, não foi? Foi esse daí? Rock Action? Não, o Rock Action não. Foi o que a gente vai falar depois, que vai ser o Rap Songs for Happy People. Que é assim, eles entraram na Billboard oficialmente, né? Que foi o... e foi também o primeiro disco que eles entraram, assim, oficialmente no mercado americano, né? O mercado de música americana ali foi que meio que estourou eles. Porque até então eles estavam muito nichados ainda na Europa, Inglaterra. E aí mas tanto o Young Tim como o Come On Die Young, eles já tinham entrado já. Pelo menos no Reino Unido eles já tinham entrado. No Reino Unido, mas também lá na barreira, né? Lá na rabeira, né? Lá, mas já ficaram conhecidos. Cara, eu vou fazer uma observação aqui. Meu ponto de vista do Mogwai, né? Além de como ouvinte, como músico. Um dos motivos porque que eu montei o Labirinto, né? Na banda que eu toco tal, e comecei a tocar, com certeza foi o Mogwai. Uma das maiores influências e referências que eu tinha era o Mogwai. Que na época, depois, para mim, assim, o Rock Action não é um disco que eu vou ser sincero, não é um disco que me pega tanto. E os discos anteriores também não tanto, assim. Para mim, a grande virada do Mogwai foi no Rap Song, cara. Para mim, eu achei que ali eles viraram a tríade do post-rock, assim, o que viria a ser o post-rock. Começaram a definir o que é post-rock, eu acho que muito em cima desse disco também. Eu considero eles, o Explosions, obviamente, né? Não tem jeito como desvencilhar, e o Godspeed. E depois aí tem gente que coloca, entrou o Gods and Astron, sei lá. Mas são bandas assim que ficaram, eu acho até mais que colocar Sigur Rós, mas eu não considero. Eu acho que esses três foram uma referência do que seria o pós-rock mesmo ali. Assim, tipo, de virar algo padronizado e falar, não, eu quero tentar fazer isso, a ambiência disso, construção de arpejo, progressão, explosão, e toda a definição meio que seguiu. A fórmula, né? Que o divisor de águas. A fórmula. Foi um divisor de águas. Divisor de águas, exatamente. E eu acho que, como o Luiz falou, a fórmula acabou virando uma fórmula que, para mim, quase, como todo estilo, né, que acaba adotando uma fórmula, começa a dar o tiro no pé, começa a ficar cansativo, e aí que eu quero chegar. O Mogwai, para mim, é uma das poucas bandas dessa época, ao contrário do Explosions, que soube se reinventar. Então, o que eles foram fazendo? Assim, eles foram participando de várias trilhas, eles foram fazendo trilhas para curtas, trilhas de cinema. Cara, eles se juntaram com as melhores pessoas para fazer trilha que eu acho, assim, para mim, a trilha com Clint Mansell, do louco, a trilha é maravilhosa. É a coisa maravilhosa, a trilha do Zidane. A trilha, aí começaram, eles fizeram, que tem a participação do disco novo que a gente já vai chegar, que é do Atticus Ross, com o Trent Reznor, que você já vê a influência de synth, eletrônico, e eu acho que eles souberam se reinventar. Eu até estava conversando uma conversa com o Glauco mais cedo sobre isso, queimando a largada também, do podcast, que eles souberam se reinventar nessa parte muito do eletrônico. Eu acho que eles, com essa influência da trilha que eles tiveram, né, de trilha para fazer música, trilha, eles tiveram contato com um outro tipo de fazer música, que eles acabaram assimilando, transformando aquilo e virou uma coisa do Mogwai, uma identidade. A gente chegou hoje e falou, mano, a gente escuta um disco do Mogwai hoje, parece uma trilha de filme. É uma trilha ali. Parece que é uma coisa que eles fizeram para uma trilha, parece que é uma trilha de um filme. E é onde eu chego também no post-rock, que assim, como eu toco, né, sou musicista,
O post-rock, sempre foi influência, tem muitas bandas, o Israel, o Luiz sabe, muitas bandas novas que estão se reinventando no estilo, fazendo coisas muito interessantes, mas tem muitas bandas que padeceram dessa fórmula, ficaram repetindo, buscando a mesma fórmula e não saíram disso. E aí o Mogwai não. O Mogwai, eu acho que eles não, eu não entro no mérito se eles estão querendo fazer isso propositalmente, fugir do estigma de post-rock, eu acho que nem é essa a questão. Eu acho que é mesmo uma coisa sincera, você percebe nos sons deles, e me transparece isso, me mostra muito essa influência da música eletrônica, dessas trilhas, e até... e isso é uma coisa que a gente teve um podcast sobre trilhas de filme, e eu falei isso, para mim, hoje em dia, eu tenho muita influência, às vezes até mais de trilhas, de compositores de trilhas de filme do que de bandas até. Isso aí, às vezes, me deixa... Hans Zimmer é Deus. Exato, cara, essa trilha que a gente falou do Clint Mansell é uma coisa assim, absurda, na época a gente ouvia isso e falou, caraca, mano, que coisa linda, enfim. Não, e o Mogwai adiciona muito, né, a essa trilha. Exato, um complementa o outro, eles trazem toda essa bagagem que a gente falou dos anos 90 para esses compositores que às vezes vêm da parte clássica, por exemplo, tem o Gustavo Santaolalla, que fez também junto, tem muita gente boa que fez coisa com eles, e eles acho que se reciclaram nesse sentido. E, assim, só uma curiosidade e uma coisa que eu acho bacana no Mogwai, eles, onde a gente vai chegar, falando que eles, o disco, tem uma entrevista muito curiosa do Stuart, né, que pergunta para ele como que o post-rock já existe há, sei lá, mais de 20 anos, né, e como que chegou agora um álbum deles em primeiro lugar, né, que a gente vai falar sobre isso, né, na parada em inglês. Pô, chegou em primeiro lugar e tal. Teve apoio nesse aí, criaram uma hashtag lá, o Robert Smith, The Cure, né? O Elijah Wood, que é o ator do Frodo lá, o ator, enfim, Senhor dos Anéis. Essa galera pedindo e tal. Mas ele fala um negócio que é muito interessante. Ele fala assim, a gente está em tempos tão estranhos e tão bizarros que a música do Mogwai, sei lá, talvez faça sentido agora por ser uma música esquisita. Eu achei interessante ele falar isso assim, e realmente, né, um álbum que ficou em primeiro lugar de uma banda de post-rock instrumental, porque só tem 2 músicas com vocais nesse álbum novo, né, e uma delas enfim, ainda o vocal como um instrumento, não é um vocal, né, que eles sempre utilizaram, que era uma coisa que eu ia falar no Rap Songs, cara, virou uma coisa, uma referencial, aquela utilização da voz com vocoder, que já faziam nos anos 70, mas eles utilizaram de uma forma muito melódica, né, muito harmônica, e assim... Eles construíram um selo deles também, que chama Rock Action, onde eles lançam... Rock Action, exatamente. Tem a Rock Action Records, que eles se lançam o Server Driver, bandas muito foda. Então, assim, é uma banda que a gente tá fazendo um podcast porque é uma referência, sabe? É uma referência, foi referência para mim e ainda continua sendo, assim, muito, né? Total. E assim, aproveitando que você já entrou nisso aí, né? Porque você falou que eles fizeram participação de uma trilha sonora de filme, foi no filme no The Fountain, né? Foi no The Fountain, The Fountain, que é de 2006, que foi com o Clint Mansell, que foi com o Clint Mansell e tal. E também, assim, quando eles entraram nisso, eles também fizeram a trilha sonora para aquela série The Revenants, também, que é uma série muito boa também. Eu acho lindo isso aí. Nossa, é maravilhoso. Então, fizeram as na trilha, né? A trilha, acho que eles se transcenderam aí, cara, com certeza. Então, e aí... E também teve que eles fizeram a trilha sonora pro Zidane, né? Tanto que eles fizeram, porque foi o documentário sobre o Zidane, e que eles fizeram a apresentação ao vivo desse documentário, né? Porque, eles passaram e eles apresentaram ao vivo as músicas do documentário e tal. Não, é sensacional, assim. E aí você falou que do Rock Action, que eles criaram o selo, lá por 2007, mais ou menos nessa época, foi quando eles lançaram o disco The Rock is Rolling, né? Sim. Que aí eles foram ali, eles começaram a lançar mesmo, que eles começaram a produzir os próprios discos dele mesmo, porque até então tinha produtores e tal, e aí nesse disco eles começaram a produzir eles mesmos, e assim, aí a partir disso, né, foi quando começou, acho que, a entrar novamente, igual você falou, que entra a fase de renovação do Mogwai, que você falou, tipo, eles poderiam ter ficado ali naquela zona de conforto deles, de tocar só com aquele estilo, assim, bem quadradão e tal, né, e só que, assim, cara, eles cataram e falaram, não, vamos cada vez mais colocar mais elementos, vamos colocar mais
influência de eletrônico e tal, né? Aí foi também que eles lançaram, que assim, que é um dos meus discos preferidos, e aliás, eu acho que pra mim é um dos melhores nomes do disco, né? Que foi que eles lançaram o Hardcore You'll Never Die, Dirty Will, né? Eu adoro esse nome. É genial, cara, na boa. Aliás, não só os álbuns, né? As faixas também tem os melhores nomes. Esse disco é bom. Esse disco é muito bom também. Eu gosto muito desse disco, porque foi o disco que, igual vocês falaram, eu não peguei o Mogwai nesse início dos anos 2000, igual vocês pegaram, né? Eu peguei nessa fase mais 2010, que eles já estavam mais consolidados, com trilha sonora de filme e tal, que foi por coincidência. Foi a mesma época que eu conheci também o Godspeed, né? Conheci o Explosion, né, e inevitavelmente acabei conhecendo o Labirinto também, né, por causa disso, porque uma coisa foi meio que levando a outra. Que legal. E assim, cara, eu gosto muito desse... E o legal desse disco, porque, assim, ele parece ser tipo uma... Mano, eu escutei esse disco, assim, pelo nome, achei, falei, mano, isso deve ser uma desgraceira, deve ser uma pancada. O disco não, é mó suave, é mó de boa, mó gostosinho de ouvir, assim. É bem legal. E também ele teve aquela parada que ele teve uma versão remix, né? Que chamou uma galera foda, assim, o Soft Moon fez remix deles, o Justin Brother que fez remix e tal. Então, pô, cara, pra você ver como tava muito engessado, assim, engregado esse lance do eletrônico, da experimentação, né? E assim, cara, o que vocês têm que falar, assim, o Israel aí, o Luiz também, o que vocês acham, assim, dessa segunda fase, assim, do Mogwai, que é essa fase mais experimental aí, cara? O que vocês têm que falar? Eu acho que o Rock Action, ele foi um divisor de águas ali, porque eles começaram a incluir todas aquelas camadas de vocal, né? Que, na verdade, eu não sei se a gente poderia falar que o foco principal era o vocal, porque não é, né? O foco principal ainda desse disco ainda são a parte instrumental, e eu acho que as partes vocalizadas nada mais é do que camadas, né? São como se fosse mais um instrumento, né? Eles funcionam muito mais como um instrumento, né? Então, mas ali eu acho que já começou a nascer algo que a gente vê agora nos mais recentes discos, com algumas incursões vocálicas, que aí vira o foco principal da música, né? Tanto que no disco novo, para mim, a melhor faixa ainda acaba sendo Rich Sacramento, que é fantástica para mim, né, cara? E a peça principal é o vocal, cara. É o vocal, né? É bem interessante, né? No Rock Action você vê bastante inclusão ali da parte mais eletrônica, né? Mas uma coisa interessante da gente falar da criação de identidade ou da influência do post-rock é também falar um pouco da influência que eles sofreram pela produção do disco, pelos produtores, né? Esses discos, né? Como, por exemplo, o Rock Action, eles trabalharam com David Friedman, que é um cara bem Mercury Heavy, enfim, um produtor extremamente conhecido, né? Coisa boa. E eu acho que foi ali que ele começou a fazer um pouco também da cabeça dos caras, assim, sabe? De incentivar, talvez, eles a experimentar um pouco mais. Então, eu não sou músico, né? Não sei como seria essa abordagem de um produtor sobre como fazer a música, sobre como modificar elementos novos, mas eu vejo claramente que em todos os álbuns que o David Friedman trabalhou com eles, ele deu uma cara muito a cara do Mogwai. Muito a cara do Mogwai. Você consegue perceber, né? Claramente, né? Identificar, é verdade. E já nos álbuns que o Paul Savage produziu, você já vê um Mogwai um pouco diferente, né? Que nem você vê Heavy Tapes, Young Teen, Hardcore Will Never Die. Você vê assim que ele é um pouquinho diferente, né? A constituição, pós-produção, né? Mas os elementos que estão ali presentes, você vê nos álbuns que o David Friedman, que foi Come On Die Young, Rock Action, e os dois últimos, né? Você vê ali que, cara, eu acho que ali já começou o que o Mogwai ia ser. Acho que ali. Tem sentido. Aí, quando ele deixa de produzir os discos, aí você vê que o Mogwai ele foge um pouquinho, aí ele começa a ir para uma parte mais cinemática, um pouco mais ambiental, ainda usando bastante elemento de eletrônica, mas você vê uma leve diferença. Eu, pelo menos, eu tenho essa sensação, assim, de que a mãozinha ali do David Friedman ele acabou dando um pouco mais, ressaltando o DNA, sabe? Quando o cara tá ali, aí fala assim, mas vocês não são isso, vocês são isso aqui, ó. Aí o cara dá aquela florada no som, assim, e esbanja tudo aquilo que o Mogwai é hoje, né? Às vezes é bom olhar de fora. E só fazer uma observação, a Rich Sacramento, né?
que o Israel citou do último disco, é uma brincadeira com o nome do Ryuichi Sakamoto, com o pianista. Eles fizeram uma brincadeira com o Ryuichi Sakamoto. Fizeram... Genial. Você ia falar alguma coisa? O Glauco acho que ia falar, desculpa. Sim. Não, acho que o Luiz também ia falar alguma coisa. Não, o Israel estava falando do produtor, em entrevistas recentes que eu li, eles dizem que realmente ele tem uma importância muito grande, assim, porque ele sempre força a banda, né, a tentar novas coisas. Às vezes o oposto do que eles estão fazendo, entendeu? Às vezes eles estão fazendo um negócio super pesado, super distorcido, aí ele vira para a banda e fala, não, faz algo bem calmo agora. Isso, sabe? E às vezes não dá certo, e às vezes dá super certo, tá ligado? Então ele força a banda a fazer algo diferente e acaba alcançando algo melhor. Sim. Você quer falar alguma coisa, Glauquinho? Eu ia puxar justamente o Glauco por causa das partes das vindas deles para o Brasil, né? Você viu todos os shows deles aqui? Sim. Inclusive o Glauquinho tocou no show com eles. E é interessante que tanto tempo que você acompanha essa cena independente e tudo, né? Eu acredito que a Mogwai, acho que foi a primeira banda que a gente pegou no auge. No auge, assim. Lançou o Rock Action, eles chegaram aqui e fizeram o show. Né? É verdade. E foi curioso. Na turnê desse disco, né? Na turnê desse disco. E foi bem curioso acompanhar isso. Que, assim, você não imaginava, 3 anos antes, você tava lá, pirando naquela banda, assim. Falei assim, cara, essa é mais uma daquelas bandas que a gente não vai ver tão cedo, né? Ou, quiçá, nem vai ver. O cara conta nos dedos as vezes que eles vieram para o Brasil, né? Sim, sim. E para você ver, né? E não precisa ir muito longe. Recentemente, o Slowdive veio para cá, para o Brasil. Só agora que eles conseguiram vir. O Ride também. Só agora que eles conseguiram vir para cá. Né? O Mogwai não. O Mogwai deu essa sorte de eles lançarem o Rock Action, embarcarem aqui no Brasil em 2001, até lembro, em 2000, 2001, mais ou menos por esse período, e eu tava ainda tenho um projeto de música eletrônica que o primeiro show nosso foi nesse festival de Minas, que é o Eletrônica, né? Que sorte, hein? Menino começou bem, né? E nesse período, o primeiro show foi lá. Primeiro show, os caras tocaram com o Mogwai. E junto no mesmo festival. Depois, né? E junto nesse festival, o Mogwai ia fazer uma apresentação lá. Agora, imagina você, cara, você acompanhando os caras desde 96. O choque que você tem, falei assim, cara, a gente vai tocar junto com o Mogwai, cara. Sabe o que é isso? A gente vai estar no mesmo hotel que o Mogwai, cara. Você sabe o que é isso? Você sabe se acordar de manhã e ir pro café e o Stuart tá do seu lado assim, me vê um café aí pra mim. Não, Deus, moleque, né? Você quer mais o quê? Você falando mais o que? Você quer mais o quê? Cara, eu fiquei assim, cara. Eu falando com um amigo meu que tocava bateria junto comigo na época, né, de que eu tinha esse projeto de shoegaze, né, aquela Cam Space, e a gente falou assim, cara, belisca, cara, o cara que influenciou a gente tá aqui no meu lado, na outra mesa, tomando café junto com a gente, cara. A gente assim, falou assim, cara, não precisa fazer mais nada. Glauquinho, não precisa fazer mais nada, né? Glauquinho, só podia ter acontecido isso também com o Godspeed, hein, cara? Nossa. Pois é, cara, pois é. Mas para mim foi um privilégio muito grande de acompanhar o Mogwai nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva muito inusitada até. Muito legal. E você acompanha o Rock Action, eles lançando, eles tocando aqui, e foi muito assim, sabe? Algo que a gente não viu com as bandas que a gente tanto gosta durante a década de 90, né? E é algo assim que, putz,
tinha que falar sobre isso aqui, né? Porque foi a única banda que se acompanhou, que chegou aqui, você acompanhou todo o trajeto dela de perto, né? Sim. Todo o trajeto de perto. E a gente falou de todos esses discos do Mogwai, mas assim, para vocês, qual é o disco predileto de cada um, assim? Porque a gente falou do Rock Action agora, foi falando do Rap Songs e tal. Só antes de passar a bola para vocês, eu só vou falar o meu. Como eu sou metaleiro, eu sou um metaleiro, uma desgraça. O meu disco é o Mr. Beast, o predileto. Cara, é o mais pesado. É o mais pesado, cara. Tipo, é o mais sujo também. É tão flerte com metal ali, cara. Umas partes assim que eu gosto muito do Rap Songs também, que foi uma coisa que falou, caramba, como você pode fazer música? O Godspeed também me ensinou isso, mas eu lembro, né? Como você pode fazer uma música que seja, de uma certa forma, até agressiva e tal, mas que é bonita, sem ser brega, que é melodiosa, sem cair na mesmice. Isso, para mim, o Rap Songs tem umas músicas que tem muito isso. Mas, enfim, aí deixo para vocês aí, cada um acha seus discos prediletos. Cara, para mim, putz, eu sou muito suspeito para falar do Mogwai, né? O próprio Yantin é maravilhoso. Também. O próprio Rock Action mesmo, o Rap Songs. Um que, assim, dos novos, que me surpreendeu muito foi o Revel Tapes. Assim, é o único que eu pego assim e ouço, puta, legal, né? Verdade, bom. Porque... E as trilhas, né? As trilhas do Mogwai são muito interessantes, cara. São muito interessantes. É Israel, Luiz. Eu acho que o que eu acabei mais ouvindo deles acaba sendo o Rap Songs mesmo. Né? Mas uma trilha que saiu no ano passado, ano retrasado, aquele 000 também, acho que é excelente também. Tá? É muito bonito, bom, muito bonito. Muito bonito. E o As The Love Continues, que está presente toda semana nos meus charts ali do Spotify, cara. Impressionante, eu tenho escutado praticamente quase toda semana, várias vezes, e é um disco que tô curtindo bastante. Então, não digo que ele tá ali no topo, mas de repente ali entre os três ali, com certeza ele vai figurar ali, cara. Mas acho que o Rap Song, 00, o Hardcore também tem um apego emocional, né? Um apego emocional, né? Mas acho que são esses. Acho que o rap é o que mais representa, pelo menos para mim, assim, é o que assim, destaca várias vertentes do Mogwai e eu acho que ele ali é um disco bem completo, muito bem produzido, né? Muito bem produzido, a produção assim excelente, né? E muito bem balanceado também. Então, é um descasso mesmo, discão. Boa. E o seu, Luiz? Eu faço parte da turma que gosta muito mais do começo da carreira da banda. E eu sempre fico com dificuldade de escolher entre os três primeiros. Então, os três primeiros. Às vezes é o Rock Ash, às vezes é o Common Die Young, às vezes é o Yongtin. Varia, sabe? E eu sei que a gente depois vai discutir o álbum novo, mas eu já adianto que, para mim, o álbum novo tá quase no mesmo nível dos primeiros álbuns para mim. Eu tô gostando muito. Tô gostando demais. Apesar de estar vendo muitas reviews negativas. Mesmo? Eu não vi ninguém ainda falando nada. Ou medianas, mas eu achei sensacional, assim. Acho que é o meu favorito, provavelmente pode ser meu favorito desde o Rock Action. Eu vi que o The Guardian deu 8 para ele. Mas também o The Guardian é uma bosta também. Que assim, tem que ver qual que é a nota que hoje em dia, qual que tá valendo a Pitchfork, né? Pitchfork, tem que ver qual nota que a Pitchfork mano, deu tem pra que eles. ver nada disso não. Dane-se as notas. Ouve se você gostar, gostou. Mano. Sério. Cara, é que também, viu, Thiago? Viu, Thiago? É que também vai muito do estado de espírito que a gente tá para ouvir a banda, né? Com certeza, com certeza. Eu mesmo, particularmente, ainda não consegui, assim, achar um prumo pro novo. Né? Mas por que, Glauco? Você acha que ele é um disco um pouco mais alegre do que as trilhas? Não, porque eu sempre fico... até comentei isso de tarde com o Eric mesmo, dessa coisa de desvincular mesmo a ideia, né, do fardo
que o Mogwai acabou acatando, assim, né, de ser uma banda que consolidou o estilo post-rock, né? Então ainda fico com essa ideia assim. É um receio deles quebrarem a expectativa vindo do que eles já com construíram, com esse receio. Coisa que eu já acho mais interessante eles fazendo trilha. Que eu acho que eles conseguem ser mais livres, mais abertos, assim, sendo o que o Mogwai justamente ele caminha para ser. Por incrível que pareça, né? Você ser mais livre fazendo trilha, que às vezes ser obrigado. Cara, isso é um caminho que eu tô achando muito interessante, cara. Porque fica muito naquela coisa da obrigação. Puta, é o Mogwai, um novo disco do Mogwai. Então, cara, puta, será que a gente vai fazer aquelas mesmas guitarras, aquelas mesmas estruturas? Porque quer ou que não, você dá uma responsabilidade para a parada, assim, né? Um peso muito fica maior, essa responsabilidade e também tem aquela coisa de, cara, eu sei que a gente fez esse estilo, a gente consolidou esse estilo, mas assim, cara, é o nosso Frankenstein da coisa, né? Então não tem como a gente desvincular e falar assim, você não é mais o meu filho, né? Tem aquela coisa, né? E tá ali, mas como reinventar algo que você tenha inventado, assim, mesmo que por acidente, né? E ver que esse estilo, ele ficou muito desgastado. Ao meu ver, assim, o post-rock, ultimamente, ele tá muito desgastado. Aí você vê alguns elementos que falei assim, putz, cara. Tá, calma aí, Glauquinho. Okay. Não vamos queimar largada. Isso vai ser outro podcast, hein? O post-rock e a sua... Mano, mas esse tipo de... mas assim... Esse aí vai ser um outro podcast aí. Que é uma observação que a gente conversa sobre isso. Falou assim, as bandas que mais se destacam estão fugindo disso. Tem elemento do metal, elemento do eletrônico, enfim. Eu acho que essas bandas aí, cara, acho que qualquer uma, né? Que eu acho que isso uma daqui... fórmula, né? Eu acho que é também... normal os caras se... Peraí, deixa eu só terminar esse raciocínio, você complementa aí. Senão eu vou perder. Eles vão falar isso. Cara, você tá há 20 anos fazendo a mesma coisa, ninguém aguenta fazer 20 anos a mesma coisa. Nossa! Entendeu? Então, porra, você tem que se reinventar. Isso é uma evolução natural, cara. Eu aposto que se os caras pegarem o primeiro disco deles, eles não vão nem conseguir tocar, entendeu? Assim, lógico que eles vão saber as notas, etc. Sim, entendi. Não vai sair igual. A alma do negócio. Não vai sair igual. Aquilo ali foi há 20 anos, cara. Entendeu? Então, é a evolução mais do que natural, saca? Foi mal, Glauco. Pode mandar a brava aí. É assim, é claro que isso aí é uma cisma de alguém querendo ser meio que vanguarda da coisa, né? Mesmo você criando música, você quer que tem essa cisma de falar assim, cara, eu não quero fazer isso, eu acho que eu tô me repetindo, sabe, se cobrando assim, eu tô me repetindo, fazendo tais lances que eu já fiz isso já funcionou, né? Eu quero fazer outra coisa, né? Agora, uma coisa que eu falei até pro Glauco, eu acho que isso não é intencional do Mogwai, eu acho que eles não é uma preocupação deles, eu acho que eles tentam fazer, eu acredito muito na sinceridade deles, assim, porque tem umas coisas assim, eu acompanho o Stuart há muito tempo, assim, enfim, cara, era muito engraçado, as primeiras fotos do Stuart, assim, que ele punha Instagram, em rede social, era ele com guitarra, ele vem no pedal, não sei o quê. Cara, de um tempo é só ele testando synth, cara. Synth, vocoder. Isso aí reflete muito, parece bobeira, mas para o músico não é. E assim, o Mogwai o que me transmite é algo sincero. Eles não estão preocupados. A gente tá tocando isso há muito tempo, a gente não tá. Isso é post-rock. Sinceramente, cara, às vezes para o músico, ele nem tá pensando nisso. Quem percebe mais é quem tá ouvindo, sabe? Tem. Eu puxo. Eu vou abrir só um parênteses aqui, que eu lembro muito quando o próprio Leonard Cohen ele não queria mais tocar violão, porque para ele acho que já, sei lá, para mim acho que já deu. Acho que quando ele comprou aquele tecladinho de tipo $15 assim na rua, ele ficou maravilhado com aquilo. Não, vou fazer todas as minhas músicas aqui no teclado, né? Aí os caras e os produtores falaram assim: não, Cohen, volta lá pro violão que você fica bem. Não, cara, já criei um monte de música aqui com esse tecladinho de $15 que eu comprei na rua ali, da esquina, né? A criatividade dele, ele falou assim, cara, vou fazer isso daqui e tal, né?
Então, me remete um pouco a essa ideia de existir algo que você já explorou tanto, e quando você pega uma coisa bem nova, assim, para você é novo aquilo, pô, um tecladinho fuleiro, mas, cara, puta, posso fazer uns acordes meio, sei lá, estranho, mas, pô, eu tô fervilhando de algumas ideias, sabe? É mais ou menos essa sensação que tem na criatividade. O que eu vejo é que deles lá só 3 acabam compondo, né? Eu acho que só o baterista que não acaba compondo nada, né? Eu acho que os outros 3 acabam compondo mais. E eu até estava lendo uma reportagem do Stuart dizendo que ele estava... Normalmente o processo de criação, ele vai tocando, tal, e aí daqui a pouco ele fala, pô, essa música é legal, aí começa quando ele vai, pô, mas peraí, essa música eu já criei já. Aí apaga tudo. É normal. Não, isso eu não posso fazer porque eu já fiz já, cara. Aí começa de novo, tal. Então tem uma questão desse cuidado deles não se repetirem. E isso saiu numa reportagem, eu não lembro qual site que foi, mas eu vi isso aí, ele foi bem categórico. A gente tem esse cuidado de não ficar se repetindo, né? De não fazer sempre a mesma coisa. E eu acho que é por isso que eles acabam trazendo para esses 2 últimos álbuns dele muito elemento, não novo, mas um elemento, assim, muita referência dos anos 90, né? Sim. Você pega muita coisa dos anos 80 também, né? Muito The Cure, né? A própria, aquela música Selling Nanny, né? Que tem no disco novo, referência a Exorcista, aliás. Selling Granny. Sim, é uma referência explícita, né, cara? É algo assim que você olha e você fala assim, caraca, né, velho? Até a Rede Sacramento também, que você olha e fala assim, cara, tem muitos Smashing Pumpkins aqui, cara. Tem muitos Smashing Pumpkins. Fala, Raul. Não, então, é que começar, a gente puxou outro assunto, mas aí eu não esqueci de falar qual que é o meu disco preferido. Desculpa aí. Não, que a gente tá falando dos discos preferidos e tal, e eu já emendando isso que o Zé falou, tipo assim, eu gosto muito como eu falei, o meu disco preferido deles é o Hardcore, né, o Hardcore Will Never Dies But We Will, porque foi o disco que eu conheci a banda, foi o que me fez querer gostar, depois me fez revisitar as coisas anteriores, assim. Mas uma coisa que eu gostei, por exemplo, aproveitando assim dos discos novos, porque depois eu comecei a acompanhar as coisas que veio depois, né? Tipo, depois veio o Heaven Tapes e tal. Mas assim, aí um disco que me surpreendeu na época que eu ouvi foi o Every Country Sun, que é o penúltimo disco deles, que o Israel tava falando desse negócio deles revisitarem as coisas do passado, assim, que tipo, meio que assim, parece que eles chegaram assim, eles estavam fazendo um som, eles se reinventaram, conseguiram chegar num nível assim, e agora depois, tipo, vamos tentar remeter as coisas do passado. E aí começou acho que daqui pra frente isso vai ser o Mogwai. Então, daqui pra frente isso vai ser o Mogwai. Porque tanto que assim, o Every Country, ele tem aquela parada que eles chamaram o produtor do Rock Action, que voltou 15 anos depois. E ele foi um disco meio ambicioso, assim, ao mesmo tempo, porque tem aquela parada que eles mandaram masterizar na Abbey Road, né, cara? Eles mandaram masterizar na Abbey Road e tal. E foi um disco, assim, que lançou que eles tocaram no Primavera Sound, assim, tal. Foram uma das bandas que estavam no Primavera Sound, né? Mas uma coisa que eu gostei, assim, muito desse do As The Love Continues, que aproveitando que o Zé tava falando, é exatamente isso, assim, porque tem aquela parada. Eu conheci o Mogwai nessa fase mais experimental, mais calminha, mais soft. E aí o Every Country já vem com músicas mais pesadas, que eu falei, putz, da hora. E aí depois o As Love Continue, cara, assim, eles têm uma sequência ali que é 3 faixas, cara, que é uma porrada atrás da outra, assim. Tipo, sabe, eu falei, cara, isso aqui não parece o Mogwai que eu conheci, sabe? Tipo, não parece que aquele Mogwai soft, de boazinha, assim. Cara, mas porrada, o bagulho é quase um metalzão, assim, tipo, tem uns rifão, tal. É o Mr. Beast ali, né? Exatamente. Então, isso que eu tô falando. Parece que agora, aproveitando isso que eu falo exatamente o que o Saul falou, parece que agora eles estão assim, cara, parece que eles chegaram onde eles queriam chegar, falou, cara, a gente chegou no nosso auge da criatividade, agora vamos pegar o que a gente mais gosta de cada fase, assim, agora vamos pegar uma coisa... Exato, Lu. Entendeu? O que me passa, quando eu falo assim, que eu acho que eles não é algo forçado neles, eu acho que não é forçado, soa natural, apesar que, é óbvio, quando você é músico, você tenta fazer coisas, você vai fazer um bagulho, você vai compor uma guitarra, você fala, pô, isso aqui, mano, lembra uma coisa que eu já fiz.
Isso é meio natural, porque você tem um estilo de compor de estruturar, engendrar as músicas, né? E aí eu acho que muito dessa busca pelo eletrônico também foi para romper com isso. Porque se você sentar na guitarra e ficar fazendo, é lógico, vai sair coisa parecida, vai sair coisa estrutura. Então, acho que é uma forma de romper estrutura. Então, você busca isso, mudando a afinação, indo para outros instrumentos, enfim. Mas no Mogwai me dá muito essa sensação que não é algo forçado, assim, tipo, algo assim, que você chega a uma ruptura. Não é. Para mim é muito harmonioso. É um processo que vai. Isso é igual vocês falaram, assim, tipo, a trilha do Cio, e assim, é uma coisa que reflete nas trilhas, as trilhas refletem nos discos, nos discos mesmos, né? E acaba sendo, acho que, uma identidade do Mogwai, acaba criando uma identidade e talvez essas transformações, porque eu vejo isso como uma transformação mesmo, realmente. Para mim, o Mogwai foi uma das bandas que não caiu na fórmula. Se você for perceber, eu não escutei ainda o disco do Godspeed novo, até o Israel me passou esses dias, falou, Eric, escuta lá, que para mim talvez seja o melhor show que eu já tenha visto, e uma das minhas bandas prediletas, assim, até mais que o Mogwai. Mas o Godspeed, ele tem uma estrutura, tem uma fórmula ali que a gente sabe como que é. É o Godspeed. Você ouve o Godspeed, você sabe o que é Godspeed. Você sabe o que é. Então, assim, eu acho que no Mogwai acaba exatamente isso que falou, Luiz. E só para falar, eu falei os 3 discos prediletos, os 2 discos, o Rap Songs, para fazer justiça, Mr. Beast e a trilha do Fontaine, porque eu incluo esses 3. Mas desculpa. Maravilhoso. Mas eu acho que isso é um gancho para falar agora do disco, né? Porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando, do disco novo, que entrou no primeiro lugar. Manda aí. Só antes de falar do disco novo, eu não sei se tem um projeto do Stuart com a Rachel, enfim, que é o Minor Victories, que eu não sei se vocês conhecem, então, mas ali em 2016, eu acho que foi 2016 ou 2015 que eles lançaram o disco, não lembro ao certo agora, mas ali eu já senti que a mente criativa ainda ali daquele projeto era o Stuart, e ali eu já senti que talvez o Mogwai já fosse começar a trilhar o caminho que ele chegou ali no Every Country Sun e agora no As the Love Continues. Ali eu senti ele muito à vontade ali, sabe? Muito, né? E eu acho que talvez eles tenham chamado também o David Firman justamente para dar essa condição deles explorarem aquilo que eles gostariam de fazer, né? Não por obrigação, mas aquela coisa mais natural, né? E eu não consigo desconectar o trabalho do Minor Victories com o trabalho de 2017, que é o Every Country Sun. Então, eu acho que ali já... Ainda na questão de composição, desculpa cortar, o Stuart, ele, nessa linha do que o Eric estava falando, né? Realmente não é uma coisa assim que eles pesam muito, né? Se repetir e tal. Só que é mais uma coisa de não se repetir num riff, numa coisa, como o Israel falou, né? Uma música que você não se repetiu antes, uma música que você fez antes. Porque o Stuart, ele se categoriza como um antiperfeccionista, né? É verdade. A banda tem essa jovialidade de, tipo, eles acham que rock é uma coisa divertida, sabe? Rock é bagunçado, não é uma arte exata para eles, exato. Entendeu? Então, geralmente, a composição deles é nesse esquema assim, sabe? Não tem muito planejamento, eles não são tão meticulosos. O que eu acho impressionante, mas que reflete, né? Porque... o momento que eles estão vivendo, né? O momento que eles vivem acaba refletindo muito na música, né? E até na própria entrevista, o próprio Stuart falou assim, cara, não tem como. O que a gente está vivendo nesse último ano refletiu, né, cara? Sim, com certeza. Que não é uma banda de riffs, né? Tem músicas que tem riffs que lembram, mas não é uma banda de riffs, é uma banda de temas que vão se desenvolvendo, né? É muito do que virou post-rock, assim. Sim, então, daí aproveitando que a gente falou do disco novo, né? O As the Love Continues, aconteceu uma parada que, assim, que até a própria banda ficou meio de cara, porque quando eles lançaram esse disco, ele foi um disco que ele ficou em primeiro lugar, né? Nas paradas britânicas, né? E assim, eu acho que nunca na carreira dos caras eles ficaram em primeiro lugar nas paradas, assim, né? Primeira vez. Entendeu? Foi a primeira vez, assim. E voltando, Israel, que você estava falando sobre as críticas deles foram umas críticas muito boas, cara. É que talvez
por exemplo, ele tá numa média de 9 de 10, assim, de muitos lugares, assim, 8. Tipo, a NMI deu 3 de 5. Na Metacritic tá em 83, sabe? Então ele tá um disco muito bem. Não, assim, eu não disse que ele recebeu muitas críticas ruins. É que, assim, por um álbum que alcançou a posição número 1, eu ouvi muitas medianas, entendeu? Tá. Entendi. Eu achei que seriam maiores, né? Melhores. Sim. Então, e assim, mas eu acho que tem uma parada que. É que eu não sei explicar se pode ter sido isso ou não. Porque eu acho que de repente deles tentar voltar a ser um negócio mais. Tipo, até mais cru, assim, né? Não é aquele negócio tão viajado. De repente, pra galera agora foi uma novidade. Porque tá sendo um negócio assim que, tipo, é igual vocês falaram, que tá remetendo muitas coisas dos anos 90. E pra molecada agora, tipo, galera, porque a gente é velho, a gente acompanhou tudo aquilo lá e tá vendo o que tá acompanhando agora. O que tá vendo. Eu sou jovem. Menos o nosso jovem. Thiago tem 13 anos, né? E o Glauquinho também, que o Glauquinho também é jovial também. Mas assim, pra galera que tá conhecendo agora o Mogwai, tá conhecendo o Mogwai com aquela sonoridade na época que a gente conheceu lá, tipo, há 20 anos atrás, saca? Quer dizer, eu não, né? Eu conhecia 10, mas vocês entenderam, saca? Então, de repente, pra isso tá sendo um diferencial pra eles, né? E tem uma parada assim que também, você vê tanto a influência assim dos anos 90, que eles chamaram uma galera pra tocar de bandas assim, muito peculiares dos anos 90. Eles chamaram, por exemplo, um cara que toca no Stereo Guns, né? Que é o Colin Stelson, né? Exatamente. E chamaram o Pat Smear também, né? O Pat Smear que toca no Foo Fighters e tocou no Nirvana, tocou no Germs e tal. E, cara, é uma figura emblemática também ali dos anos 90, né, cara? Então, assim, o que além disso, se vocês acham que isso tem exatamente isso que tá trazendo esse sucesso do álbum novo, assim, para vocês? Só fazer uma observação, mas quando você diz tudo isso, mas eles ainda não estão... É isso que eu acho legal, tem essa busca da sonoridade, tudo, mas tem também... por exemplo, a participação do Actus Ross, que faz junto com o Trent Reznor, tipo... Boa, exatamente. Então tem esse lado que eles estão trazendo também que é de novidade, né? De coisas que eles já estavam fazendo em alguns outros discos, mas de novo. Então, assim, por isso, para mim, que mais uma vez não remete a alguma coisa que eles estão presos à fórmula, sabe? Eu acho que eles estão seguindo. Eu tô com vontade de fazer isso, revisitar isso, tô numa fase assim. É o que o senhor te falou, tipo uma música estranha em tempos difíceis, em tempos complicados. Eu acho o seguinte, que se a gente for comparar, eu sempre, até em alguns grupos, em algumas questões ali na internet, conversando com a galera assim, teve uma trilha de uma vez chegar e falar assim, mas e aí, qual que é a trilha sonora de post-rock pro verão, velho? Aí eu olhei e falei assim, pro verão, cara, post-rock nem combina, velho. Exatamente. Post-rock do verão. Falei, cara, vem com a coisa... Eu fico imaginando, tipo... Só se for alguma propaganda de banco, de absorvente, sei lá. Cerveja. Eu fiquei imaginando, tipo, cerveja. Eu já imaginei Mogwai no Summer Electro Hits, tá ligado? Então, mas aí me veio a cabeça Mogwai, cara. Me veio a cabeça Mogwai, assim, porque eu acho que ele tem um certo frescor e tal. Banda eu tava esperando esse frescor, né? Até mesmo o disco de 2017, que eu achei que ele tinha uma vibração um pouco mais alta, um pouco mais legal. Agora, esse daí, cara, esse último, né? O Odd Love Continues, eu achei num estado de espírito, assim, um pouco mais triste, cara. Eu achei extremamente melancólico, cara, que nem as bandas de indie rock, ou então de grunge, ou de alt rock, que pegavam muito naquela melancolia, saca? Aquela coisa mais cadenciada. Tem umas partes pesadas, sim, mas até mesmo as partes pesadas, elas são tristes, cara. Então, eu achei que foi um disco... Por isso que eu falei que, às vezes, o ambiente acaba refletindo no que você tá compondo, né? E esse ano de isolamento, eu acho que foi um ano bem severo para muita gente, né? Não só reflete... Não só reflete, eu acho que o momento também, mas como também lembra um pouco os 3 primeiros álbuns, né? Principalmente, acho que o Rock Action, né? Que tinha muita melancolia, né, nesses álbuns também. Né? É bem melancólico.
Então, o sentimento de ouvir um disco assim, ficar alegrão, assim, sair dançando na sala, assim, aí já começou a dar uma... Opa, peraí, também não é tão verãozão assim. Não, mas né, o Mogwai, ele sempre foi uma banda melancólica, né? Mesmo assim, da última vez que eles vieram assistir o show, né? Acho que ainda eles trazem esse estilo, né? Assim, somos escoceses, garoa todo dia, frio, isolado, não sei o quê, né? Exatamente. Mas a gente consegue se divertir fazendo isso daqui, né? Bem essa ideia. E é a mesma sensação, você vê o que eu vi da primeira vez que eles vieram e com esse, né? E tem mesmo essa ideia, né, da sinceridade, da simplicidade que eles têm, né, de fazer o que gostam, né? Falei assim, Exatamente, cara, eu acho. legal isso, mas assim, tem essas coisas legais aqui, né? A gente não quer tocar só os hits, né? Mas tem essas coisas que também dá um grau, um diferencial no show, né? Que é um show incrível. Nossa. No Mogwai. Pena que no E, aliás, Sonar... todo mundo fala, né, que é melhor, é muito melhor ao vivo do que o álbum do estúdio, né? Mas o pessoal isso sempre ressalta isso, né? Ô, Lu, mas isso é uma característica até do post-rock, né? O post-rock é muito mais forte ao vivo, essas bandas, assim. A gente chegou a essa conclusão, né? Eu vi uma... É engraçado, assim, eu não manjo tanto da banda, tá ligado? Mas, tipo, eu até comentei com os caras aqui, tipo, uma coisa que eu já fui atrás foi lá pra ver ao vivo, cara. Eu tenho isso, tá ligado? Por mais que o disco seja bom, mas eu gosto de correr atrás ao vivo. Aí eu caí numa apresentação deles de um mês atrás, no KXP, né? Naquela rádio lá. Puta, muito massa, velho. Muito massa. Bom, assim, né? É muito bom essa... Ao vivo você sente a pressão mesmo, o Gastão lá, né? O Casa Gastão, né? Ou não? Não. Casa Gastão? Que eles fizeram uma música exclusiva lá para apresentar no Casa Gastão. Sério? Que da hora, eu não vi isso. Eu vi no é verdade. Que irado isso, bem cara. Lembrado, ó, eles fizeram... Eles liberaram uma música, né, pro Casa Gastão, né? Especialmente, foi bem legal isso aí. Nossa, eu achei muito legal. E pena que, assim, nessa apresentação do KXP que o Thiago falou, você vê, é muito só mais pesado, né, Thiago? Parece que no disco... Cara, uma coisa interessante que eles falaram mais denso, foi assim, né? que eles não querem ter uma experiência só sonora, né? Uma experiência física, né? Então, porque aí perguntaram para eles, mas por que vocês tocam tão alto? A gente toca alto porque a gente não quer ter uma experiência sonora, a gente quer ter uma experiência física. A gente quer o gravão batendo nos caras e os caras tremendo, velho. Eles realmente isso. Foi que o Eric falou mesmo, né? Coisa do post-rock mesmo, igual Mono no Overload, né? E eu lembro... Caramba, mano. Sim, que foi aquilo, né? Eu lembro muito na época quando o Kid Mil falou do Mogwai, do show do Mogwai. Falei assim, cara, eles colocam os amplificadores na frente, a bateria atrás, né? Você tem que ir algo, né? É preconceito com o baterista, né? Soco. A vibração no peito. Não, é um soco. Não, mas a ideia, a apresentação, né, da banda em si ao vivo, né, de ser aquela coisa de sentir mesmo, né? Isso é massa. Sensorial. Precisa, né? Porque o estilo da música, esse aí por exemplo, o show o disco do Godspeed é lindo, mas a apresentação do Godspeed é a coisa, para mim, mais, sei lá, catártica que existe. E acho que é um do estilo mesmo, né? Agora, um adendo que, puta, foi pena que quando eles tocaram no Sonar, estragaram o som deles. Infelizmente. É incrível. É incrível. Parece que é uma máxima aqui dos festivais aqui no Brasil, que como os caras conseguem estragar o som das bandas aqui, cara. É inacreditável. O Sonar é open air, gente? Ou é indoor? O Sonar ele foi no... O último que teve foi no AMB, se eu não me engano. É AMB, isso aí. Foi no AMB. E como funciona a acústica de post-rock? Eu nunca vi ao vivo, assim, aberto. Não, foi num lugar fechado. Não, mas foi num lugar fechado. Porque geralmente tem que ter um lugar fechado com a acústica boa. Ele foi numa tenda. Foi numa tenda. O Sonar era exato, foi isso mesmo. Mas a treta foi que, por exemplo, não tava todos os ruins. Por exemplo, o Square Push lá destruiu o lugar lá. Foi um show absurdo, que é de... Pô, o cara arregaçou, mas do Mogwai foi treta parece com técnico de som, saiu briga. Ixi, foi um... teve umas coisas assim, a gente pegou lá, viu que tava mó tenso o bagulho. E é que nem vocês falaram, é um show super potente, né? Não é um show de metal, mas é um show
super potente de grave, enfim, né? E aí. Às vezes os caras. Às vezes os caras não quiseram subir o som, né? Não queria deixar o bagulho lá no talo, né? Aí os caras. É porque não entende, porque exatamente. É aquilo que a gente comentou até, que eu vivo comentando com você, que rolou no show do Fofi Hell aqui no Brasil, lá no Setembro Negro. Os caras, mano, o Fofi Hell, que é uma banda de grind ali, de Power Violence, mas uns caras, eles colocam muita influência de noise, assim, tem muito noise, tem muita sonoridade. Só que, assim, era um festival de metal tradicional, tá ligado? Mano, a galera que tava fazendo a mesa não tá acostumada, assim, tipo, com esse tipo de com esse tipo de som estranho. Mano, você foi ouvir lá, mano, os caras jogou a guitarra lá embaixo, o baixo lá em cima, tipo, o vocal mais alto que tudo, cobrindo tudo, os efeitos do noise, você não via nada. E eram os caras o tempo todo, cantavam uma música e pediam pros caras, arruma, sobe aqui. No meio do show, os caras pedindo pros caras arrumar o som, cara. É ridículo. Foi umas tretas assim, Lu. E assim, se você concorda comigo, porque assim, normalmente em metal, os caras às vezes não estão familiarizados com esse tipo de... Porque são mais até agressivo que as bandas de metal. Questão de potência sonora, né? Porque às vezes de metal é aquele comprimido médio agudo e essas bandas estouram no grave. É um negócio, né? É outro caminho. Exatamente. Então, acho que de repente pode ter correlado isso também, como o show do Mogwai aqui. Mas é difícil saber, né? A gente nunca vai saber até então. Eu não sei se vem o Stuart aqui e fale pra gente o que aconteceu, né? Mas enquanto a gente ainda não. Nosso podcast ainda não é grande o suficiente para isso, a gente só vai ficar no campo da especulação, né? Exatamente. Enfim. Mas enfim. Bom, então é isso, galera. Eu acho que a gente fez um panorama legal aí sobre a trajetória do Mogwai, né? Falamos de praticamente todos os discos aí, de todas as fases deles, né? Da fase da mais suja até a mais experimental e passando por toda a parte ali de trilha sonora, né? Porém, assim, se você que tá ouvindo aí, galera, recomendo, procurem tudo deles, assim, não só os discos de estúdio deles, mas procurem apresentações ao vivo, como o Thiago comentou, que a gente falou aqui, procurem as apresentações ao vivo dele, que é sensacional. As trilhas sonoras também, cara, por favor. Assistam aos filmes e ouçam as trilhas. Isso aí. De preferência, entendeu? Façam esse aí. Menos o do Zidane, porque ele foi nosso carrasco em 98, então não veja não. Só ouça a trilha. Sacanagem. Bom, mas é isso aí, que pessoal, queria agradecer aí a participação aí do Luiz aí, do Israel, que eu esqueci de comentar no começo do episódio, mas eles fazem parte do grupo Overload, lá do Facebook, dá uma procurada lá. O Overload, para quem não sabe, tem o Overload Music Fest, que é o evento que tinha aqui em São Paulo, que provavelmente vai ter próximas edições, que organizava shows assim de bandas mais nessa linha que a gente comentou, né? E aí o pessoal resolveu montar um grupo do evento e o Israel e o Luiz, eles estão lá, são membros ativos lá, então é bem legal, procurem lá. Overload Music Festival. A gente conta bastante mentira lá, faz umas indicações bacanas também. É mó legal, o grupo, você aprende, descobre um monte de banda bacana lá no Facebook, no Facebook, Overload. O que mais a gente faz é panfletar, né? Panfletar a banda, Aliás, um salve aí para quem estiver assistindo do Overload aí, que festival foda, cara. Exatamente. Agradecer o Lucas também, né? O Lucas, que é organizador do Overload também, né, cara? E bom, é isso. Agradecer também a participação aí do Thiagão, né? Do Glauquito e do Eric, né? Que deixou aí os seus 2 centavos aí sobre o Mogwai. E é isso, galera. Não esquece de acompanhar a gente novamente, de seguir a gente aqui no nosso canal, de acompanhar a gente também nos nossos canais de streams também. E as redes sociais, o Instagram, Facebook, a gente toda semana sai o episódio, a gente posta primeiramente lá, então vocês ficam sabendo primeiro lá, mas não deixe de acompanhar, colocar o sininho aí se você está acompanhando a gente no YouTube. Deixa seus comentários aí, deixa no comentário qual que é o seu disco preferido do Mogwai, cara. Deixa aí que a gente vai comentar. Se a gente deixou de comentar, tipo, algum disco em específico que vocês acham que valeria a pena aí, porque como o Ericão já deu spoiler aí, provavelmente mais pra frente a gente vai fazer um episódio exclusivo só pro pós-rock e, consequência, inevitavelmente a gente vai revisitar os discos do Mogwai, então a gente vai compensar o que a gente deixou de falar aqui, né?
Então, mas é isso, mas para isso, logicamente, você tem que ficar acompanhando a gente aí. Mas de qualquer forma, valeu, galera, muito obrigado. Então, semana que vem temos mais um episódio aí, mais o Dicas, também temos o Mesa de Beskar aí, tá? E Pode é isso. Só uma observação, Lu. Antes de você cortar, te cortando, só fazer uma... O Ático Rosa participou de uma música lá que é a Midnight Flight do novo disco, né? Que tem uma parte de synths e tal, enfim. Aí quem quiser depois escutar e assim, escreve, complementando o que você falou, escreve aí se vocês têm também sugestão, sei lá, né, de outras bandas que gostam, que talvez a gente também, pra gente falar, fazer um podcast sobre isso e tal. E sei lá, se o Israel e o Luiz têm alguma coisa mais para falar e para acrescentar aí. Não, valeu, agradeço aí pelo convite aí, foi legal pra caramba aí conversar aí, bacana. Aprendi bastante. Valeu. Honra, você é enciclopédia, cara, os caras sabem tudo aí de post-rock, caramba. Eu também só tenho a agradecer, meu, não tinha nem roupa para vestir para Ô, louco! Essa é a melhor piada, né? Só tem fera aqui, meu, você é louco, mano. Eu também aprendi bastante e foi muito bacana, bem legal. Valeu mesmo. Valeu mesmo, brigadão mesmo aí, mano. E tô ansioso para esse podcast aí do post-rock, hein? A gente vai fazer. Até surgiu umas perguntas aqui, o que vocês considerariam, tipo, o que era de ouro do post-rock, se foi ali na época do rock. Não, a gente vai fazer. Tal. Tem uma conversa sobre isso, né? Não, isso aí vai ser conversa para 3 horas. Aí, tá feito no ar aqui, meu filho, então vai ter que rolar agora. Não, os dois já estão convidados aí. Com certeza. Só marcar o dia. Fechou. Legal. Beleza, então é isso, galera. Muito obrigado aí por você ter ficado com a gente aqui. Esse foi mais um episódio do Inomináveis Podcast. E até o próximo programa. Valeu! Falou!